Fim da greve, metrô volta a funcionar depois de 20 dias de paralisação. A vida após o diagnóstico. Você vai ver a rotina de quem convive com HIV, o vírus da AIDS. Em casa, Marcelo Odebrecht deixa a prisão em Curitiba depois de 2 anos e meio. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago para vocês agora as notícias do Band Cidade, primeira edição. O metrô voltou a funcionar com todos os trens depois de 40 dias de greve. A Justiça reconheceu a legalidade do movimento, mas mandou a categoria voltar ao batente, o que significa que os dias parados não serão descontados. Amanhã foi de estações lotadas. Confira aí. Os passageiros comemoram o fim da greve do metrô. Afinal, enquanto os metroviários buscavam aumento salarial, melhores condições de trabalho e contratação dos aprovados no concurso público, o transporte funcionava com a frota de 75% em horários de pico e 30% nos demais horários. Ou seja, muita gente ficou prejudicada. Muitas vezes fui de ônibus, algumas vezes de carro, porque até o ônibus estavam muito cheios, lotados, né? E em alguns momentos tive que vir de carro, enfrentar engarrafamento. E isso acabou, de certa forma, prejudicando-nos bastante. Eu tive que optar por ônibus, foi muito complicado, tinha muito engarrafamento, cheguei mais de 2 horas atrasada no trabalho. Os serviços só voltaram à normalidade graças à decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Entretanto, a decisão também reconheceu a legalidade da greve. Por isso, os grevistas não terão desconto na folha e que o Sindicato dos Metroviários não terá que pagar multa pelos dias parados. Concordo, porque se eles entraram de greve foi por algum motivo, né? Eles estavam reivindicando os direitos dele, é o direito do trabalhador e eu concordo em descontar. A decisão do tribunal também inclui o metrô DF. Foi determinado que a empresa siga o cronograma de convocações de candidatos até abril de 2018. O tribunal estabeleceu ainda o prazo de 90 dias para que o metrô conceda o reajuste de 8,4%, firmado em acordo com a categoria em 2015. Com esse fim da greve ficou mais fácil, a gente antecipa muito a chegada no trabalho, né? Foi muito bom mesmo. A greve rendeu prejuízo de mais de 6 milhões de reais ao GDF e prejudicou cerca de 160 mil passageiros. Apesar do retorno do metrô, as faixas exclusivas para ônibus permanecem liberadas até a meia-noite desta quarta-feira. 40 dias de greve, muito problema. Finalmente acabou a greve. Sobre esse assunto a gente já está com o Cláudio Humberto, sempre com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio Humberto. Boa tarde. A grande pergunta que fica é o seguinte: tem como repor esses dias parados, né? E, de alguma forma, compensar o prejuízo? É claro que não, né? Aliás, o prejuízo financeiro do metrô, né, é o que menos conta nessa história toda. Prejuízo tiveram os usuários. Prejuízo teve aqueles que, inclusive, como mostramos aqui, perderam o emprego porque não conseguiam chegar no emprego em razão da greve dos metroviários. Esse conluio anual em que ficam garantidas essas férias remuneradas dos metroviários, isso tem que acabar, minha gente. Todo ano a mesma coisa. A greve, apesar de os motivos apresentados, as reivindicações serem até risíveis em alguns casos, em alguns anos, mas sempre a Justiça do Trabalho age como linha auxiliar dos sindicalistas do setor público, que vandalizam o direito das pessoas de ir e vir, impedem as pessoas de ir ao trabalho, ir à escola, ir ao hospital, voltar para casa. E fica por isso mesmo. No final das contas, olha, voltem ao trabalho, 40 dias faz de conta que não aconteceu nada e ainda obriga o metrô a pagar os dias parados. É uma beleza, é uma farra anual que se repete dessas férias remuneradas e que acaba fragilizando a empresa estatal metrô. Eles ainda vão conseguir fazer como estão conseguindo fazer com os Correios, por exemplo. Eles ainda vão conseguir quebrar o metrô também. Uma greve termina, Cláudio Humberto, o problema é que outra já começa, né? Agora é a greve dos terceirizados da limpeza em hospitais públicos. O motivo é o atraso nos salários. Apenas 30% do efetivo está trabalhando nos hospitais da Asa Norte, Sobradinho e Planaltina. A empresa presta serviço, que presta serviço, reconhece o atraso, mas culpa o GDF, dizendo que o repasse não é feito desde setembro. O valor gira em torno de 9 milhões de reais. A Secretaria de Saúde afirma que começou os pagamentos ontem a partir de um novo cronograma
mas não tem data para quitar completamente a dívida. E a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra a deputada federal Érica Cocai, do PT, do DF, do Distrito Federal. A deputada é acusada de se apropriar de parte do salário de uma das assessoras na época em que era distrital, isso há mais de 10 anos. O total desviado é de pouco mais de R$13 mil. Em nota, a deputada afirmou estar absolutamente surpresa com a denúncia e acrescentou que em nenhum momento foi chamada a prestar esclarecimentos. E um dos principais presos da Lava Jato deixou a cadeia nesta terça-feira. O empreiteiro Marcelo Odebrecht, condenado a mais de 28 anos de prisão, cumpriu cerca de 2 anos e meio. Graças a acordo de delação premiada, ele agora vai para o regime domiciliar. Vamos direto com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui, está na tela. Muito boa tarde, Renata. Está dando muito o que falar esse acordo aí com o Marcelo Odebrecht, né? É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você, uma excelente tarde para todos que estão acompanhando o Band Cidade, primeira edição. Então, a gente lembra que Marcelo Odebrecht, ele foi condenado 2 vezes, tem 2 condenações, responde a outros 5 processos. Ao todo, as penas dele somam aí 31 anos de prisão. Ele já cumpriu, de fato, 2 anos e 6 meses, né? E está saindo graças a um acordo de delação premiada. Então, em consequência desse acordo, ele vai cumprir uma pena de 10 anos de prisão. Ele saiu por volta de 10 horas da manhã do presídio, foi para a Justiça Federal. Nós temos imagens do momento em que ele saiu. Chegou no prédio da Justiça Federal por volta de 10 horas da manhã. A audiência estava marcada para as 11 horas. É um procedimento de praxe para que ele seja liberado. Vai para casa, mas vai usar a tornozeleira eletrônica. Por sinal, uma curiosidade, a tornozeleira eletrônica custou R$ 149 e é ele que vai arcar com esse custo. Então, de acordo com essa delação, aí ele vai cumprir essa pena. Essa pena está dividida da seguinte forma: 2 anos e 6 meses em regime fechado, que ele já cumpriu. Agora, a partir de agora, ele vai cumprir 2 anos e 6 meses em casa, monitorado por essa tornozeleira eletrônica. Em seguida, mais 2 anos e 6 meses cumprindo o regime semiaberto, sem a tornozeleira e com recolhimento noturno em casa. E, por fim, mais 2 anos e 6 meses, passando os fins de semana e os feriados em casa. Ele também já teve que pagar uma multa de R$ 73 milhões. Essa multa já foi paga. E já a Odebrecht vai ter que pagar uma multa de 3,8 bilhões de reais. Então, a gente lembra que esse acordo de delação premiada feito pelo Marcelo Odebrecht também foi feito por outras 76 pessoas ligadas ao Odebrecht, executivos, ex-executivos, também fizeram esse acordo de delação premiada, que foi considerado aí um dos maiores acordos de delação da história do Brasil. Uma curiosidade também, o pai de Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, em um desses depoimentos chegou a dizer que a empreiteira pagava há 30 anos propina para políticos, enfim, pessoas também ligadas ao governo federal, e em troca essas pessoas favoreciam a Odebrecht, fazendo com que ela assinasse contratos, enfim, eram vários os favorecimentos. E essas delações aí desses 76 executivos, ex-executivos da Odebrecht, citaram o nome de 200 políticos, né, Rodrigo? Então é isso. Agora, Marcelo Odebrecht, de fato, já saiu da prisão e vai cumprir aí o restante dessa pena em casa, esses 2 anos e 6 meses com o uso de tornozeleira eletrônica. Rodrigo. Obrigado, Renata. E a gente ouve muitos questionamentos, Cláudio Humberto, mas de qualquer forma é um grande empresário aí que foi em cana. Exatamente. O que parece pouco, né? Mas Marcelo Odebrecht, minha gente, foi o empresário, nunca houve na história do Brasil um empresário desse porte, um empresário tão importante que tenha passado tanto tempo na cadeia. Foram 2 anos e 6 meses em regime fechado, varrendo o chão, servindo bandejão e, portanto, se comportando como qualquer outro preso. Ele tem ainda uma série de outras medidas restritivas, como a Renata explicou. Agora, fazendo as contas, a gente percebe que para a empresa parece estar saindo um pouco barato, né? Porque essa empresa virou a maior do Brasil, um dos gigantes da construção civil em todo o mundo, com atuação inclusive diversificada em outras atividades. Tudo isso mercê, como a Renata explicou, de uma longa história de corrupção, de uma longa história em que autoridades no Brasil e também em vários outros países foram corrompidas para lhes dar contratos vantajosos. Agora, o próximo passo é investigar lá os delatados da Odebrecht. Por falar em investigação, os procuradores da Lava Jato desistiram de fazer a perícia técnica dos recibos de aluguel apresentados pela defesa de Lula no caso do apartamento de São Bernardo do Campo. O Ministério Público diz que o imóvel foi propina da construtora Odebrecht. A
Procuradoria desistiu de fazer a perícia porque, de acordo com os procuradores, já há um conjunto de provas que é suficiente para dar a certeza de que os recibos foram produzidos somente com a intenção de dar aparência de legalidade a atos ilícitos. Em nota, a defesa de Lula disse que o Ministério Público desistiu da perícia após verificar que os documentos são autênticos. Os recibos estão em nome da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Foram assinados pelo engenheiro Glaucus da Costa Marques. Ele é, pelo menos oficialmente, o dono da cobertura vizinha à do ex-presidente em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A força-tarefa da Lava Jato afirma que Costa Marques funcionou como uma espécie de laranja de Lula e que o imóvel seria propina da Odebrecht em troca de contratos com a Petrobras. Para a defesa de Lula, o engenheiro é o verdadeiro dono do apartamento. E a seguir, em mais uma reportagem especial, você confere a rotina de quem convive com o vírus HIV. É logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.